E aí, seres como vocês estão, pessoas, vamos dar continuidade hoje ao livro Origens da Umbanda, que eu achei que a gente ia concluir, mas na verdade a gente não concluiu. A gente vai continuar ele na chamada aqui, então, né? A gente vai começar aqui na parte onde fala sobre as raízes do ritual umbandista. Quando Ronaldo Linhares efetuou os primeiros contatos com Zélio de Moraes, indagou sobre a origem do ritual umbandista e ele fez os seguintes esclarecimentos. O rito nasceu naturalmente como consequência principalmente da presença do índio pela presença do elemento negro, não tanto pela presença física do negro, mas sim pela presença do preto velho incorporado. E para ser mais preciso, no dia e pela primeira vez houve a incorporação de Pai Antônio naquela que haveria de ser a primeira tenda de Umbanda do Brasil, a tenda Nossa Senhora da Piedade. Segundo o relato de Zélio de Moraes, o caboclo Sete Encruzilhadas havia avisado que sutiria para dar passagem ao subiria para dar passagem a outra entidade que desejava se manifestar. Assim, se manifestou no corpo de Zélio de Moraes o espírito do velho ex-escravo que parecia demonstrar sentir-se pouco à vontade frente a tanta gente e que, se recusando a permanecer na mesa em que se dera a incorporação, procurava passar despercebido, humilde, aparentando muita idade e o corpo curvado, o que dava ao jovem Zélio um aspecto estranho, quase irreal. Essa entidade parecia tão pouco à vontade que logo despertou um profundo sentimento de compaixão e de solidariedade entre os presentes. Questionado então por que não se sentava à mesa com os demais irmãos encarnados, respondeu: Nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa do senhor branco e nego deve respeitar. Era a primeira manifestação desse espírito iluminado, mas não retoca o seu escolhido, mudando-o para o bem ou para o mal. Não havia afastado desse injustiçado o medo que ele tantas vezes havia sentido ante a prepotência do branco escravagista, a insistência dos seus interlocutores e disse: Não carece preocupar não, nego fica no toco, que é lugar de nego. Procurava assim demonstrar que se contentava em ocupar um lugar mais singelo, para não melindrar nenhum dos presentes. Indagado sobre o seu nome, disse que era Tonho, pai Antônio. Surgiu assim essa forma de chamar os pretos velhos de pai. Ao responder como havia sido sua morte, disse que havia ido à mata apanhar lenha, sentiu alguma coisa estranha, sentou-se nada mais se lembrava. Sensibilizado com tanta humildade, alguém lhe perguntou respeitosamente: Vovô, o senhor tem saudade de alguma coisa que deixou aqui na terra? Ele respondeu: Da minha cachimba. Nego quer pito que deixou no toco. Manda o moleque buscar. Desculpa. Grande espanto tomou conta dos presentes. Era a primeira vez que algum espírito pedia alguma coisa de material, e surpresa foi logo substituída pelo desejo de atender ao pedido do velhinho. Mas ninguém tinha um cachimbo para ceder-lhe. Na reunião seguinte, muitos pensaram no pedido de uma porção de cachimbos dos mais diferentes tipos apareceu nas mãos dos frequentadores da casa, incluindo-se alguns médiuns que haviam sido afastados dos centros kardecistas. Desculpa. Justamente porque haviam permitido a incorporação de índios, pobres ou pretos com aqueles que, solidários, buscavam na nova casa, a terra Nossa Senhora da Piedade, a oportunidade que lhes negaria seus centros de origem. Desculpa, gente, é porque eu trabalho com espiritualidade de diversas maneiras e não tenho uma religião, e é uma história que emociona não saber da origem, sim, dessa manifestação no Brasil, de, né, a gente sempre começa a aprender, tem hora que do meio batalha.
Mas é muito bonito de ver. Principalmente hoje, eu tô dentro de um centro kardecista. Por conseguido levar nossos amigos lá pra dentro. Com todo o respeito do mundo. Nós ainda vamos conseguir explicar muito pra essa galera ainda que eles também fazem o bem. Qualquer entidade que seja que queira trabalhar em prol do bem é bem-vinda. Vamos lá? Voltar aqui pro que precisa. A alegria do velhinho em poder pitar novamente seu cachimbo, que depois a gente vai entender que tem um fundamento, não é só pelo prazer do fumar. Era a primeira vez que algum espírito pediu alguma coisa. Não, peraí. A alegria do velhinho em poder pitar o seu cachimbo logo seria repetida quando os outros médios já mencionaram também passaram livremente a permitir a presença dos seus caboclos, dos seus preto velhos e demais entidades consideradas não doutas pelos kardecistas, pobres, tolos, preconceituosos, que confundiam cultura com bondade. Foi dessa maneira que, introduzindo na mesa de trabalho em primeiro rito, outros lhe seguiram, como, por exemplo, quando houve a informação de que os índios tinham o hábito de fumar e que foram eles os primeiros que descobriram as propriedades dessa planta, que eles enrolavam um enorme charuto que era usado coletivamente por todos os participantes dos cultos religiosos, sendo dessa forma uma espécie de planta sagrada, que também tem fundamento. Desde que haja moderação e cautela, negar o pito ao preto velho seria hoje grande maldade. Agora a gente sabe também que tem muito fundamento nisso, tem um motivo, né, da fumaça, o motivo do tragar, para o ambiente, né? Cada dimensão, cada entidade trabalha de uma maneira diferente. E a gente tem que respeitar isso. Porque nós somos só canal, não é nós que faz nada, né? Nós não somos nós que fazemos nada. Nossa, Aline, peraí, deixa a Aline aqui. Não somos nós que fazemos nada, nós somos ponte, não palco, né? Escutei isso de uma menina no Instagram. Não me lembro o nome dela aqui, mas eu vou lembrar depois eu comento com vocês. Achei isso maravilhoso. Demais entidades consideradas não doutas pelos kardecistas, então próprios preconceituosos, confundindo cultura com bondade. Foi dessa maneira que foi introduzido na mesa de trabalho o primeiro rito. Outros lhe seguiram, como por exemplo, quando houve a informação de que tinham o hábito de fumar e que foram eles que primeiro descobriram as propriedades dessa planta, que eles enrolavam um enorme charuto que era usado coletivamente. Desde que haja moderação e cautela, negar o preto ao preto velho era uma grande maldade. Entretanto, deve-se sempre ter em mente que o seu uso deve ser e ater-se somente ao rito e evitar os abusos e as deturpações que testemunhamos constantemente. Não raras vezes, tocando as raias do absurdo e do escândalo, para o desprestígio desta religião que nasceu com o signo de paz, no signo da paz e do amor. Atualmente, sabe-se que o uso do fumo pelas entidades incorporadas tem o efeito purificador quando elas atendem alguma pessoa com problemas espirituais. A fumaça age como um descarregador de maus fluidos, atingindo o perispírito dos espíritos obsessores. Entenderam o fundamento? Vamos voltar aqui e ler. Atualmente sabe-se que o uso do fumo pelas entidades incorporadas tem o efeito purificador quando elas atendem alguma pessoa com problemas espirituais. A fumaça age como um despregador de maus fluidos, atingindo o perispírito dos espíritos obsessores. Por extensão desses hábitos incorporados ao terreiro, passou-se a oferecer doces às crianças incorporadas, às vezes a promover festas infantis, que hoje também não sabemos que eles vêm com a missão de limpar o ambiente, trazer leveza. A vida pode ser doce, né, tio? Contudo, o que é usual nesses casos é mutualmente
fluindo desta ou daquela forma nas demais maneiras de incorporação, sempre com o objetivo de tratar os incorporantes, os espíritos, como velhos e queridos amigos que recebemos com grande satisfação. Com a liberdade trazida pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, as pessoas afugentadas da elitizada doutrina kardecista de então passaram a frequentar a nova religião. Uma boa parcela dessas pessoas era de raça negra, no Rio de Janeiro. Isso fez com que a Umbanda passasse a contar com boa parte dos médiuns de raça negra que se sentiam muito à vontade pela ausência de preconceitos. Esses médiuns começaram a enriquecer o ritual umbandista e hoje muitos rituais com o nome de Umbanda são praticados. Muitos nem são Umbanda, são misturas desconexas de ritos, mas quando encontramos um verdadeiro terreiro ou tenda de Umbanda, algo dentro de nós nos emociona. E é como se estivéssemos sentindo a presença de Cristo e de Nossa Senhora da humildade dos pretos velhos, na simplicidade dos índios, caboclos, em sua pureza mental e moral, no cheiro de arruda, alecrim, alfazema e guiné. Eis que o caboclo veio à terra anunciar a Umbanda. Nota do autor. Após termos estudado a versão oficial do início da Umbanda no Brasil, vamos estudar também a versão do estudioso mestre em História Comparada. Descerá sobre ti o Espírito Santo, entre aspas, tá isso aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também santo, que te irá de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Resumo. Neste artigo, oferecemos um novo olhar sobre a anunciação da Umbanda, a manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas no médium Zélio de Moraes, numa sessão da Federação Espírita de Niterói, no dia 15 de novembro de 1908. Com todo o mito influenciador, a narrativa entremeia a realidade com fantasia. Mas o que interessa é o valor simbólico que o rito representa para atuais adeptos, cuja importância se compara ao nascimento de Jesus para os cristãos. Nessa perspectiva, proponho uma análise alternativa àquelas realizadas por Diana Brown e Emerson Gimbelli, nas quais a relevância simbólica do evento, suplantado por questões relativas à consolidação da classe média carioca, as teorias de Pierre Bourdieu sobre o funcionamento do campo religioso, me ajudam na tarefa de justificar o ostracismo vivido por Zélio de Moraes. O que estava em jogo naquele momento era a busca pela legitimidade de uma religião periférica, e não quem for o precursor da Umbanda. Então vamos lá. Introdução. A manifestação dos espíritos de negros e de índios, tão comuns na Umbanda, já ocorria espontaneamente nos rituais da macumba desde os meados do século XVIII. Longe de ser um culto organizado, a macumba era um agregado de elementos que cabula banto, de culto jejenagô, das tradições indígenas e do catolicismo popular, sem o suporte de uma doutrina capaz de integrar diversos pedaços que lhe davam forma. É desse conjunto heterogêneo que a acrescida de elementos e egressos do kardecismo foi este último grupo que se apropriou do ritual de macumba e impôs-lhe uma nova estrutura, articulando um novo discurso e deu início ao processo de legitimação que consubstanciou a fundação da Federação Espírita. Eu gosto do livro normal porque ele não desliga. De Umbanda em 1939, que nascerá a nova em que nascerá a nova religião. Mas de onde vem a Umbanda? Acredita-se que o vocábulo Umbanda se designasse entre os africanos, sacerdote que trabalhava para a cura. Na macumba, o vocábulo Embanda ou Umbanda também designava chefe do terreiro ou simplesmente sacerdote, nunca uma modalidade religiosa. O umbandista Mata e Silva relata no livro Umbanda e o Poder da Mediunidade que o vocábulo Umbanda com bandeira religiosa não se aparece antes de 1904.
Mata e Silva, 1987, página 13. Entretanto, no depoimento deste mesmo autor, encontra-se o registro de que em 1935 conhecera um médium com 61 anos de idade, com o nome de Nicanor, que praticava a Umbanda desde os 16 anos, ou seja, desde 1890, incorporando o caboclo cobra coral. Outro autor umbandista, Diamantino Trindade, reproduziu no livro Umbanda e Sua História parte de uma entrevista do jornalista Leal de Souza, publicada no Jornal de Umbanda em outubro de 1952, na qual afirmava o precursor da linha branca que o precursor da linha branca fora o caboclo Curuguçu. Sobre o caboclo Curuguçu não foram obtidas outras informações que pudessem esclarecer a ação dessa manifestação espiritual, que trabalhou até o advento do caboclo Sete Encruzilhadas. O vocábulo Umbanda vai ganhar status de religião quando o caboclo das Sete Encruzilhadas, manifestando no médium Zélio de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, anuncia que toma emprestado o significado de anunciação, a semelhança do que ocorreu com a passagem bíblica quando o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria para anunciar a vinda do Messias Jesus, e o início de uma nova prática religiosa. Este evento representa hoje para o movimento umbandista, entendemos movimento umbandista, a união dos adeptos da nova religião a fim de protegerem-se contra a repressão policial. Essa união consolidou na criação da Federação Espírita da Umbanda de 1939, na realização do primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda, 1941, e na produção e divulgação de todo o discurso legitimador das práticas umbandistas, que se traduziram na publicação de livros, jornais e revistas, programas de rádio, etc. O marco fundador da religião, o divisor das águas entre a macumba, que compreendida na época como baixo espiritismo, ou cuja prática nem sempre estava direcionada para fins elevados, e o espiritismo de Umbanda, voltado para a prática do amor ao próximo. O misto de lenda e de realidade, a anunciação da Umbanda sofre algumas variações de narrador para narrador, mas uma estrutura básica se mantém inalterada. Zélio de Moraes, aos 17 anos, começou a apresentar alguns distúrbios, os quais a família acreditou que fossem de ordem mental, e encaminhou o rapaz para um hospital psiquiátrico. Dias depois, não encontrando seus sintomas em nenhuma literatura médica, foi sugerida à família que lhe encaminhasse um padre para um ritual de exorcismo. O padre, por sua vez, não conseguiu nenhum resultado. Tempos depois, Zélio foi levado a uma benzedeira, conhecida na região onde morava, que lhe diagnosticou o dom da mediunidade e lhe encomendou que trabalhasse para a caridade. Por sugestão de um amigo do seu pai, Zélio foi levado à Federação Espírita de Niterói, no dia 15 de novembro de 1908. Ao chegar à federação, foi convidado pelo dirigente daquela instituição a participar da sessão. Logo em seguida, contrariando as normas do culto, Zélio levantou-se dizendo que ali faltava uma flor. Foi até um jardim, apanhou uma rosa e incorporou um espírito. Simultaneamente, diversos médiuns apresentaram incorporações de caboclos e peritos velhos. Advertindo pelo dirigente do trabalho, a entidade incorporada no rapaz perguntou por que era proibida a presença daqueles espíritos. Outro médium, que tinha o dom da vidência, quis saber da entidade o porquê dela falar daquele modo, pois via que era um paciente jesuíta, e lhe perguntou o nome. A resposta foi: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar um início ao culto, em que esses pretos e índios poderão dar a sua mensagem, e assim cumprir a missão que o pleno espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, que seja Caboclo Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Guimarães e Garcia, 2002, não paginado. No dia seguinte, no bairro de Neves, município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, estavam presentes à casa do médium, membros da Federação Espírita, parentes, amigos, vizinhos e do lado de fora uma multidão de desconhecidos.
Às 20 horas, o caboclo se manifestou no corpo de Zélio de Moraes e disse que naquele momento inclinava-se um novo culto, no qual os espíritos africanos e de índios poderiam trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, e disse também que a nova religião se chamaria Umbanda. O grupo fundado pelo caboclo das 7 encruzilhadas recebeu o nome de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, porque, assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolheria aqueles que recorrem na hora de aflição. Trindade, 1991, página 62. A Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade encontra-se ainda em atividade no município de Cachoeira de Macacu, região serrana do Rio de Janeiro. A Pietá, Mater Dolorosa, serviu de inspiração para o caboclo 7 encruzilhadas, escolher o nome da tenda Nossa Senhora da Piedade. Interpretação do mito fundador. Para um grupo significativo de umbandistas, o dia 15 de novembro de 1908 assumiu o caráter de data para a fundação da religião. O dia 15 de novembro foi instituído como Dia Nacional da Umbanda durante o 3º Congresso Brasileiro do Espiritismo Umbandista, em 1973. Nesta data, que passou a fazer parte do calendário umbandista, a maioria dos terreiros comemoram a fundação da Umbanda e rendem homenagem ao caboclo das 7 encruzilhadas. Entretanto, o antropólogo Diana Brown, de 1985, indica um aparecimento da Umbanda apenas na década de 1920 e aponta Zélio de Moraes e seus seguidores como egressos do espiritismo. Zélio de Moraes, que no relato da sua doença de posterior cura e de revelação da sua missão especial para fundar uma nova religião chamada Umbanda, fornece aquilo que o considera um mito de origem da Umbanda. Não posso estar totalmente certo de que o Zélio fundador da Umbanda, ou mesmo para que Umbanda tenha um único fundador. Muito embora o centro de Zélio e aqueles fundados por seus companheiros tenham sido primeiros que encontrei em todo o Brasil, que se identificavam conscientemente como praticantes da Umbanda. Muitos integrantes desse grupo fundadores eram como Zélio, kardecistas insatisfeitos, que empreenderam visitas a diversos centros de macumba, localizado nas favelas aos arredores do Rio de Janeiro e de Niterói. Zélio de Moraes, que no relato da sua doença posterior cura e revelação de missão especial para fundar uma nova religião chamada Umbanda, fornece aquilo que considera um mito de origem da Umbanda. Não posso estar totalmente certa de que Zélio foi o fundador, ou mesmo que a Umbanda tenha tido um único fundador. Muito embora o centro de Zélio e aqueles fundados por seus companheiros tenham sido os primeiros que encontrei em todo o Brasil, que se identificavam conscientemente como praticantes de Umbanda. Muitos integrantes desse grupo de fundadores eram como Zélio, kardecistas insatisfeitos, que empreenderam visitas a diversos centros de macumba localizados nas favelas dos arredores do Rio de Janeiro e de Niterói. Realmente, devo concordar com Diana Brown que não se pode ter certeza de que Zélio de Moraes tenha fundado a Umbanda, principalmente que alguns dados referentes àquele evento não puderam ser confirmados, havendo inclusive várias divergências entre as informações contidas no mito da Anunciação. A narrativa faz referência à participação de Zélio na mesa kardecista, atendendo ao convite do presidente da Federação Espírita de Niterói, José de Souza. Entretanto, consultando o livro de Atlas, número 1 da instituição, constata-se que o cargo era ocupado por Eugênio Olímpio de Souza. E mais, não consta o nome de nenhum José de Souza entre os membros da diretoria, e muito menos na relação de associados. Tampouco consta no referido livro as atas de realização de reunião naquela data. Segundo informações prestadas, eu gosto do livro físico por isso. Pela diretoria da divulgação da Federação Espírita de Niterói, o atual Instituto Espírita Bezerra de Menezes e da Hungria, na ocasião a Federação Espírita, ainda não dispunha de sede própria, ocupando na sala da Rua da Conceição o centro de Niterói. Portanto, não haveria condições do jovem Zélio buscar rapidamente uma flor para enfeitar a mesa.
Nota do autor. Nenhum relato fonográfico num relato fonográfico disponibilizado juntamente com o livro, que tá, esse livro tem o original tem, né, as coisas. Aos 9 minutos e 48 segundos, que é uma pergunta de Solano. Deixa eu lhe perguntar, foi na casa desse seu avô que se conta o caso daquela primeira manifestação do caboclo, que ele diz que falta uma rosa na mesa, em que ele anuncia que no dia seguinte seria fundada a manifestação, seria fundada a casa? Foi porque nós morávamos com meu avô. Com mais nesse relato, se verídico, tenhamos a conclusão de que a fala do caboclo falta certeza em casa de Zé existe um jardim. Portanto, corrobora com a versão de que a federação no centro Niterói não haviam jardins à disposição tão facilmente. Segundo os guias espirituais, muitos umbandistas consideram a presença da rosa branca como símbolo da Umbanda. Mas não é isso que o Caboclo Sete Encruzilhada quis dizer com o ato. A presença da rosa branca na mesa de trabalho do altar representa a Mãe Santíssima. Assim, somos levados a pensar que se realmente o fato ocorreu, pode não ter acontecido na federação, mas talvez em algum centro espírita filiado a esta, cujo nome se perdeu ao longo da repetição desta tradição oral. Entretanto, essas reuniões não geravam atas. Portanto, não há como afirmar se houve ou não reunião naquele dia. Quanto a registro de distúrbios provocados pelos espíritos indesejados, não haveria também motivo para serem realizados, uma vez que a manifestação desses espíritos e a consequente doutrinação era prática e usual na mesa kardecista. Vou voltar aqui um pouquinho que eu me perdi. Portanto, não há como afirmar se houve sessão naquele dia. Quanto aos registros do distúrbio provocado por espíritos indesejados, não haveria também motivo para serem realizados, uma vez que a manifestação desses espíritos, consequentemente, a doutrinação era prática usual, realizadas uma vez a manifestação desses espíritos, e, consequentemente, a doutrinação era prática e usual na mesa kardecista. Assim, seria lícito supor que a possível manifestação de um caboclo na sessão espírita passaria despercebida, porque era comum manifestação de espíritos tidos como atrasados nas sessões. Contudo, penso que não seria comum a manifestação de um caboclo anunciando a criação de uma nova religião, a menos que ninguém tenha levado a sério. No que diz respeito à afirmação de Diana Brown de que a fundação da Umbanda tenha ocorrido em meados da década de 1920 por iniciativa de um grupo de kardecistas, sou levado a discordar da pesquisadora. Vejamos, em um artigo publicado no livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas da Umbanda, editado pelo jornalista Leal Souza em 1933, o autor afirma que o Caboclo Sete Encruzilhadas baixava há 23 anos em uma casa pobre nos arredores de Niterói. Isso é, pelo menos desde 1910. Acredito que Brown tenha sido levada a se enganar, pois o período coincide com a transferência da Piedade. Doravante, passo a me referir à estenda espírita Nossa Senhora da Piedade apenas como Piedade, para outro endereço ainda em São Gonçalo. Outro fator que poderia ter contribuído para a confusão da pesquisadora estadunidense seria, talvez, o período em que ocorreu a criação de tendas filiadas à Piedade, cuja maioria se deu ao longo daquela década. Segundo o mito, o Caboclo das Sete Encruzilhadas havia orientado seu médium para a abertura de outras tendas com a finalidade de propagar a nova religião. Ao todo, foram criadas 7 tendas por orientação da entidade. Até mesmo os responsáveis pela direção dos novos templos foram indicados pelo caboclo. Assim temos a tenda espírita Nossa Senhora da Guia, com Durval de Souza, a tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, com Leal de Souza, e a tenda espírita Santa Bárbara, com João Salgado. Tenda espírita São Pedro, com José Meireles, e a tenda espírita Oxalá,
com Paulo Lavois, tenda espírita São Jorge, com Severino Ramos, e a tenda espírita São Jerônimo, com João Álvares Pessoa. Não há registros confiáveis sobre as datas da fundação de todas as tendas. Sabe-se apenas que a primeira foi inaugurada em 1918 e a última em 1935, ou seja, Zélio de Moraes levou 17 anos para cumprir a determinação da entidade responsável pelos trabalhos. Além dessas várias tendas, foram fundadas, sob a orientação do Caboclo Sete Encruzilhadas em São Paulo, Minas Gerais, o Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pará. Com relação à proximidade de Zélio de Moraes com o kardecismo, além do fato do caboclo ter se manifestado em uma sessão espírita, se justifica apenas pela fé processada por seu pai, Joaquim Ferdinando Costa, que realizava encontros em sua casa para a leitura da obra de Allan Kardec. Segundo Zilmeia Moraes Cunha, filha viva do médium, seu pai nunca fora kardecista. Pelo contrário, a família era tradicionalmente católica. Ela sublinha, contudo, que após a manifestação do Caboclo da Sete Encruzilhada, muitos kardecistas passaram a frequentar assiduamente a piedade, vindo alguns deles ingressarem no corpo mediúnico da casa. Diamantino Trindade reforça a hipótese da proximidade de Zélio com o catolicismo, tanto na presença de muitas imagens de santo no altar da piedade, quanto no hábito de homenagear santos católicos ao nomear os templos filiados à piedade. Cabe lembrar também que o Caboclo das Sete Encruzilhadas não era um espírito qualquer, segundo o mito. Ele fora o padre jesuíta Gabriel Malagrida em reencarnações anteriores. A presença do catolicismo no mito da anunciação da Umbanda pode ser observada também num quadro onde fora pintado mediunicamente a imagem do Caboclo Sete Encruzilhadas. A pintura apresenta uma indígena no primeiro plano, tendo um plano intermediário no mastro com uma bandeira do Brasil, tremulando logo adiante 7 caminhos unidos com um único ponto, a origem do plano de fundo, mais elementos relativos à natureza do nosso país. O quadro é simbolicamente riquíssimo, permitindo inúmeras interpretações. Caboclo das Sete Encruzilhadas, a pintura exposta. Não dá pra ver muito bem aí, mas no livro dá. O que nos interessa aqui, entretanto, são 7 caminhos que o caboclo tem para percorrer no sentido de propagar a Umbanda. A união desses caminhos, a encruzilhada, lembra-nos a praça das igrejas do interior, que oferece aos fiéis 7 opções de trajetos para chegar até o templo. Estes caminhos fazem referência aos 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor. São procurados no culto ao Divino Espírito Santo. A análise dessa simbologia nos sugere a interpretação de que o Caboclo Sete Encruzilhadas seria a manifestação de um Espírito Santo, talvez um anjo que viria anunciar o início de uma religião que falaria aos humildes. Portanto, totalmente distante das interpretações que qualificavam as entidades da Umbanda como demoníacas. Uma análise comparativa da relevância da anunciação na Umbanda. A pergunta que se faz nesse momento é qual é a relevância de se identificar quem, quando ou como se iniciou o movimento umbandista? Acredito que a resposta esteja no valor simbólico atribuído pelos atuais adeptos da manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas na pessoa de Zélio de Moraes. Este simbolismo pode ser avaliado pelo calendário do litúrgico da religião, o qual, o dia 15 de novembro, aparece ao lado das tradicionais datas comemorativas dos orixás, com direito à realização de sessão festiva, cuja finalidade é render homenagem ao Caboclo Sete Encruzilhadas. Quanto ao médium, é possível encontrar alguns terreiros e até a fotografia do Zélio amamentando o congá. O congá é o local onde se encontra o altar, onde também fica um médium durante a sessão.
Mesmo que seja somente um mito de origem, como propõe Diana Brown, a manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas não pode ser relativizada, uma vez que para os umbandistas a data tem o mesmo valor simbólico do Natal para os cristãos, o Rosh Hashanah para os judeus, a Ergia para os muçulmanos. O Natal marca o nascimento de Jesus para os cristãos. O Rosh Hashanah é o ano novo judaico, contado a partir da fuga dos hebreus do Egito. E a Ergia dos muçulmanos marca a fuga de Maomé de Meca para Medina. Portanto, não me satisfaz a análise que Emerson Guimbelli propõe sobre o mito fundador da Umbanda e a importância de Zélio de Moraes para o movimento umbandista. Para Guimbelli, o mito fundador centrado na figura de Zélio de Moraes da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas é uma construção tardia, que se inicia contemporaneamente à morte do médium, em 1975, em que corresponderia a um período de dispersão doutrinária e ritual de uma divisão institucional. Não vejo, a princípio, a consistência nessa justificativa para se buscar nas origens da Umbanda um elemento aglutinador para o movimento umbandista. Se observarmos a estrutura organizacional do movimento, percebemos que a união dos umbandistas sempre foi circunstancial. Haja vista o excessivo número de federações, confederações, uniões e conselhos existentes. As questões doutrinárias e rituais desde a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda sempre foram tensas entre o grupo que defendia o rompimento da Umbanda com as práticas mais africanizadas e aqueles daquelas que não abriam mão. É significativa a posição de Tancredo da Silva Pinto, o Tata Tancredo, no livro Fundamentos de Umbanda, sobre as propostas de desafricanização divulgadas nas palestras daquele congresso. O autor diz que acha graça quando lê ouve que os líderes de Umbanda branca dizendo que a religião sofre influência dessas tradições africanas. Para ele, Umbanda é africana, é um patrimônio de raça negra. Tancredo, inclusive, vai romper a Federação Espírita de Umbanda e fundar a Congregação Espírita de Umbanda no Brasil. Guimbelli continua sua análise discorrendo uma vasta bibliografia etnográfica na qual Zélio de Moraes e o Caboclo Sete Encruzilhadas não aparecem antes da década de 1970, e ambos tiveram de esperar as pesquisas de Diana e Renato Ortiz para passar a existir na literatura acadêmica. Depois se debruça sobre várias obras umbandistas, sobre o Jornal de Umbanda, o veículo oficial da União do Espiritualista da Umbanda no Brasil, herdeira de Federação Espírita de Umbanda, nos quais os nomes de Zélio de Moraes não aparecem, ou quando citado, aparece de forma discreta. O autor conclui que as referências ao médium, principalmente aquelas encontradas no Jornal de Umbanda, apenas reconhecem a antiguicidade dos vínculos de Zélio de Moraes com a Umbanda. Contudo, jamais chegam a ponto de alçá-lo à posição do fundador da religião. Mais que isso, insinuam subordinação de Zélio à sua condição de médium, com tantos outros na Umbanda. Ora, sua condição de intermediário, uma entidade espiritual, que diga se não lhe devia a Umbanda a exclusividade. Sendo assim, compreende-se que por meio de textos que tratam das origens ou da história da Umbanda ou do Caboclo Sete Encruzilhadas, no jornal da UEUB, no final da década de 1950, não se sentem obrigados a mencionar o nome de Zélio. Diante da extensa documentação apresentada pelo autor, não há o que se discutir, mas cabe a possibilidade de se propor outra interpretação para a ausência de Zélio de Moraes nas obras dos seus contemporâneos. Antes, porém, devo lembrar que o Leal de Souza, na época Leal de Souza dirigia a tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, uma das quais forma o septo das casas fundadas pelo Caboclo, relatou o Jornal de Umbanda na edição de outubro de 52, que se couber ao Caboclo Sete Encruzilhadas a incumbência de organizar a linha branca da Umbanda, seguindo as determinações dos guias superiores que regem o planeta. Quando se apresentou pela primeira vez, em 15 de novembro de 1908, para iniciar a sua missão, mostrou-se como um velho de longa barba branca,
Vestia uma túnica alvejante que tinha com letras luminosas a palavra caridade. Depois, por longos anos, assumiu o aspecto de um caboclo vigoroso. Hoje, é uma claridade azul no ambiente das tendas. Na mesma entrevista, Leal de Souza vai fazer referência ao pai Antônio, um preto velho que se manifestou no mesmo dia em que fora fundada a Piedade. Pai Antônio, principal auxiliar do caboclo das 7 encruzilhadas e que baixa no mesmo aparelho de Zélio de Moraes, o que eu já vi discutir medicina com doutores, e é o espírito mais poderoso do meu conhecimento. Portanto, existe pelo menos uma referência no jornal Umbanda sobre a manifestação do caboclo 7 encruzilhadas no médium Zélio de Moraes em 15 de novembro de 1908, com a finalidade de organizar a linha branca da Umbanda. Mas concordo com Guimbelli, é pouco, quase nada. Assim, recorro às teorias de Pierre Bourdieu sobre o funcionamento do campo religioso para me auxiliar na tarefa de propor uma interpretação alternativa ao ostracismo vivido por Zélio de Moraes. Bourdieu nos ensina que toda seita alcança êxito, toda seita que alcança êxito tende a tornar-se igreja, depositária e guardiã de uma ortodoxia, identificada com as suas hierarquias e seus dogmas. Parto do princípio de que as publicações umbandistas estudadas por Guimbelli foram produzidas no período em que a Umbanda já desfrutava de alguma legitimidade institucional. A partir do modelo de bourdiano, comparo a Federação Espírita de Umbanda com a hierarquia eclesiástica de Zélio de Moraes com a figura do profeta. Isso é, que pelo exercício legítimo do poder religioso, que em nosso caso é a manifestação de uma entidade espiritual, que se apresenta como fundadora da Umbanda, teria condições de competir no campo religioso com um monopólio doutrinário difundido pela Umbanda institucionalizada, pondo em risco a legitimidade de nova religião. Bourdieu argumenta que para a conservação do monopólio de um poder simbólico, a existência da instituição eclesiástica caberia à igreja buscar recursos para suprimir a do profeta, seja pela eliminação ou pela subordinação e reconhecimento da legitimidade no monopólio eclesiástico. Ora, foi isto que ocorreu com Zélio de Moraes. Ele se subordinou às orientações da hierarquia eclesiástica, isto é, da cúpula da Federação Espírita de Umbanda, até mesmo porque teria ajudado a fundar a instituição segundo as orientações do guia espiritual. Encontra-se nos anais do primeiro Congresso do Espiritismo de Umbanda uma menção à intervenção do caboclo 7 encruzilhadas na fundação da Federação Espírita de Umbanda. Antes de iniciar a palestra, o representante da tenda espírita São Jorge, Antônio Barbosa, rende homenagem ao caboclo dizendo: rende homenagens aos guias espirituais, o caboclo das 7 encruzilhadas, idealizador da Federação Espírita de Umbanda. Situação inversa sofreu Tancredo da Silva Pinto, que não rompeu apenas com a Federação Espírita, mas com a própria Umbanda, ao criar um culto de homolocô, culto afro-brasileiro que admite no mesmo ambiente tanto práticas de candomblé quanto as de Umbanda. Ah, tá, que legal, não sabia disso. Então, homolocô... Como é que escreve aqui? Homolocô mesmo. Homolocô. Zélio de Moraes, segundo depoimentos de pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele, tinha uma personalidade tímida e modesta. Era uma pessoa que não gostava de holofotes, de ostentação pública. Comenta o jornalista Ronaldo Linhares, do autor de uma curta biografia do médium publicada no livro Os Decanos. Não era a personalidade de Zélio arvorar-se em líder da Umbanda. Não era esse desejo do plano espiritual. Ponderou Lígia Cunha, neta do médium, em conversa informal com o autor dessa dissertação. Acredito, portanto, que não era de interesse da cúpula umbandista fazer grandes referências ao médium Zélio de Moraes, pois, como deixa Bourdieu, representa um risco à legitimidade da própria instituição.
uma vez que a legitimidade religiosa poderia se deslocar da igreja instituída para o profeta. Em contrapartida, a subordinação de Zélio ao poder da hierarquia eclesiástica lhe foram concedidos em vida pequenos reconhecimentos pelos serviços prestados da Umbanda, como nomeá-lo para o posto do inspetor da federação, conceder à tenda espírita Nossa Senhora da Piedade o diploma de filiada número 1, ou conferindo-lhe o título de decano de Babalaos da União. Babalaos da União. O que será? Babalaô, 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 Babalaô. Eu vou parar de ficar pausando os treinos que eu quiser escrever aqui, que eu vou conversar com vocês, né? Tá isso, Babalaô, quero saber o que é, depois eu venho trazer. A partir do momento em que a direção da piedade é transferida para as filhas do médium, Zélia Zilmeia, ela parte para um exílio voluntário na região serrana do Rio de Janeiro, vindo a falecer alguns anos depois, e abre-se espaço para a cúpula umbandista reconhecer a manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas como fundadora da religião e Zélio de Moraes como seu pioneiro. Essa atitude vem reforçar o caráter legitimador da hierarquia umbandista, uma vez que ela instituiu o dia 15 de novembro como o Dia Nacional da Umbanda, em assembleia à realização durante o terceiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda, em 1973, no Maracanãzinho. Este fato ocorreu 2 anos antes da morte do médium. Considerações finais. Não queremos aqui defender a tese de que práticas umbandistas não existiam antes da anunciação da Umbanda pelo Caboclo Sete Encruzilhadas. Pelo contrário, reconhecemos que a manifestação de espíritos indígenas e pretos já ocorria há algum tempo nos rituais de macumba nas sessões de espiritismo popular. O que procurei enfatizar neste artigo foi a manifestação daquele caboclo que marcou o rompimento entre aquilo que era compreendido como baixo espiritismo com o que convencionou chamar de espiritismo de Umbanda, na obra dos intelectuais da nova religião. Para mim, a divisão é clara. O que havia era uma seita, fruto de um ritual heterogêneo praticado por segmentos subalternos da sociedade. O que passou a existir depois foi uma religião que se apropriou da filosofia kardecista e dos dogmas cristãos, sendo professada por elementos da classe média em ascensão. Nessa perspectiva, a figura do médium Zélio de Moraes e do guia espiritual que ele assistiu durante a vida adquire o papel de relevância na trajetória do movimento umbandista. Foi a partir de ação deste, dentre outros pioneiros, que se intensificou a busca pela legitimação da nova religião, minimizando assim a ação da delegacia dos tóxicos e mistificações sobre os terreiros e a intolerância dos segmentos conservadores da sociedade. Ao longo do processo de consolidação da religião umbandista, foi atribuído à Federação Espírita de Umbanda a dupla função de representante dos interesses de adeptos junto aos órgãos públicos e o órgão normatizador das práticas umbandistas. Por esse motivo, acredito que os interesses coletivos sobrepunham aos interesses particulares, não cabendo, portanto, uma figura messiânica para a Umbanda. Acredito igualmente que Zélio de Moraes estava ciente do seu lugar na religião, mas em nenhum momento arvorou-se em papa para a Umbanda e nem almejou aos postos de administração daquela instituição representativa. Não quero dizer que ele fosse uma pessoa abnegada, altruísta, a ponto de não ser atraída pelo brilho da notoriedade, mas para a humildade que foi sua maior virtude. Talvez se tenha espelhado no exemplo o Caboclo Sete Encruzilhada, que se apresentava dizendo: sou apenas um caboclo brasileiro. Encontramos também uma informação curiosa sobre o fato. O verdadeiro local da primeira manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas. Embora não seja um consenso entre os umbandistas, a maioria considera 15 de novembro a data da primeira manifestação, como sendo a data da fundação da Umbanda. Embora a menção histórica mais antiga desse fato, de 1948, os relatos mais popularizados sobre a primeira manifestação do caboclo foram compilados no início de 1970, de forma independente, pelos jornalistas Ronaldo Linhares e Lília Ribeiro. Em ambas as histórias, obtidas através das entrevistas com o próprio médium Zélio de Moraes, podemos ter em primeira manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas, naquele médium teria ocorrido em uma sessão realizada à Federação Espírita de Niterói, cujo nome verdadeiro era Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1908.
Buscando encontrar registros históricos que comprovassem a veracidade do fato relatado por Zé de Moraes, o médium Márcio Peterson Bamberg, também conhecido como Mestre Tachamara, entrou em contato com o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, nome atual da antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e foi informado que no livro Atlas I da Federação não constava nenhuma sessão realizada naquele dia. Um retomado pesquisador de histórias umbandistas, o médium José Henrique de Mota Oliveira, também conhecido como Mestre Araxacamá, chegou a lamentar na página 94 da sua obra, Das Macumbas à Umbanda, de que o fato realmente tivesse ocorrido. Poderia não ter sido na Federação de Niterói, mas algum centro espírita afiliado a ela, cujo nome teria se perdido ao longo da tradição. Embora ainda não tenha como comprovar com registros históricos, o nome do centro espírita onde teria ocorrido essa manifestação não se perdeu. O nome é Grupo Espírita Santo Agostinho. E como cheguei a esse nome? Tentarei resumir a história para vocês. A primeira ideia veio do próprio médium Márcio Bamberg. Naquele mesmo contato com o Instituto Espírita, ele foi informado que a Federação Espírita de Niterói não possuía sede própria em 15 de novembro, ocupando uma sala na Rua Conceição, número 33, no centro de Niterói, então capital do Rio. Nas diversas vezes em que li essa informação, nunca me chamou a atenção o fato da Federação não possuir sede própria. O estado para isso veio quando li o livro No Mundo dos Espíritos, de Antônio Eliezer Leal de Souza. Lá em sua página 368, Leal de Souza nos diz que a Federação Espírita do Estado do Rio era filha do grupo São João Batista e abrigava nas salas da sua sede, além deste grupo, mais 2 centros espíritas, isso em 1924. Quando eu li essa informação, pensei na hora, se a Federação abrigava centros espíritas em suas dependências, em 1924, será que a sala que ela ocupava em 1908 não era uma sala na sede do Grupo São João Batista, centro que havia dado origem? Com essa ideia na cabeça, eu entrei em contato com o próprio Instituto Espírita Bezerra de Menezes, buscando comprovar a veracidade dessa informação do Leal de Souza. Para minha surpresa, descobri que a sala que a Federação usava de sede não pertencia ao Grupo São João Batista, e sim ao Grupo Santo Agostinho. Neste mesmo contato, fui informado que ambos, o Grupo São João Batista e o Santo Agostinho, eram 2 centros fundadores da Federação Espírita do Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1907, e que dessa data, até algum momento da década de 1910, a Federação funcionara na sede do Grupo Espírita Santo Agostinho, na Rua Conceição, no centro de Niterói, então capital do Rio. Assim sendo, quando Zélio foi à Federação Espírita de Niterói em 15 de novembro de 1908, ele, na verdade, foi à sede do Grupo Espírita Santo Agostinho, local onde funcionava a Federação. Talvez nunca saibamos qual era a instituição que realizava a sessão naquele dia, mas muito provavelmente não era a Federação, e sim o Grupo Espírita Santo Agostinho. Texto de Renato Guimarães. Como o senhor Renato dissertou acima sobre a possível manifestação do caboclo ter se dado no Grupo Espírita que cedeu espaço para o funcionamento da Federação, encontramos outra versão dos fatos e disponibilizaremos abaixo. Histórico da fundação da Federação Espírita. Data do início do século passado, as iniciativas da espiritualidade para a União dos Espíritas no Estado do Rio de Janeiro em uma associação federativa. A Associação Deus, Cristo e Caridade, fundada em 1902, tinha como finalidade principal a construção do Centro Espírita, onde os adeptos do Espiritismo pudessem se reunir. Em 21 de agosto de 1905, o Grupo Santo Agostinho designa uma comissão para angariar donativos para a construção do centro. Em 1907, passa por Niterói o presidente do Centro Espírita de Porto Alegre, Israel Correia da Silva, e consegue interessar os espíritas de Niterói para a criação de uma federação estadual. Assim, a ideia inicial da construção de um centro espírita evolui para a fundação da federação no estado do Rio. O objetivo da nova entidade do âmbito estadual é a Congregação da União dos Espíritas. Fundada em 30 de junho de 1907, seu primeiro presidente, Eugênio Olimpo de Souza, passa a funcionar na sua Rua da Conceição, a principal de Niterói, pagando aluguel mensal de R$60 mil. O termo para a reconstrução da sede própria custou R$3.300.000. A obra foi orçada em R$25 mil. Em 30 de janeiro de 1922, a FERJ, Federação Espírita, reunida para homenagear Dr. Guilherme Taylor Marsh, médico dos pobres,
encarnada em 21 de junho daquele ano, decide pela construção do orfanato Dr. Marge. A pedra fundamental é lançada em 3 de dezembro de 32, na rua do desembargador Lima Castro, 235, a inauguração que se dá em 3 de outubro de 34. A construção custou 35 e 25 mil contos de réis. Frei Gabriel Malagrida, o Caboclo Sete Encruzilhadas. Uma comprovação da existência do Frei Gabriel Malagrida pode ser feita no livro Henrique José de Souza Eubiose, A Verdadeira Iniciação. A Associação Editorial de Aquário, segundo Henrique José de Souza, Gabriel Malagrida, ancião de 80 anos, foi queimado por verdugos. Existe na Biblioteca de Amsterdã uma cópia do seu famoso processo, traduzido na edição de Lisboa. Malagrida, com efeito, foi acusado de feitiçaria e de manter pacto com o diabo, que lhe havia revelado o futuro. A profecia comunicada pelo inimigo do gênero humano, quer dizer, das profecias comunicadas aos santos da igreja, inclusive a Santa Odila, que profetizou a última guerra, ao pobre jesuíta visionário que está concebido os seguintes termos. O réu confessou que o demônio, sob a forma da Virgem Maria, lhe tinha ordenado a escrever a vida do anticristo, que havia de existir, a bem dizer, 3 anticristos sucessivos e que o último nasceria em Milão. Sacrilega a união entre um frade e uma freira, e por aí outras tantas coisas que os obrigariam a confessar. No ano de 1689, às margens do rio Como, na vila de Monágio, nascia um menino que recebeu o nome de Gabriel Malagrida, cujo nome significa as vozes harmoniosas de Deus. Desde cedo, Gabriel demonstrou tendências místicas. Entrou para o seminário de Milão, onde foi ordenado e professou na Companhia de Jesus em 1711. Gabriel desejava cumprir a sua missão no Brasil. Porém, Tamborini, o geral da Companhia de Jesus, lhe havia reservado as cadeiras das humanidades no Colégio Bastes, na Córcega. Mais tarde, conseguiu transferir-se para Lisboa em 1721, onde, depois de algum tempo, conseguia embarcar para o Maranhão, no Brasil. Gabriel e o Brasil. Nessas terras, Gabriel pregou internando-se no sertão, enfrentando sérios perigos e vencendo com a fibra de quem se julgava destinado a cumprir a missão superior do planeta, uma missão de conquistar almas para o céu. Apresentava evidentes sintomas mediúnicos, ouvindo vozes misteriosas, chegou mesmo a pensar que operava milagres. Em 1727, começou a árdua tarefa de catequizar os índios no Maranhão, conseguindo nessa mesma ocasião amansar a feroz tribo dos Barbaços. Fundou no Maranhão uma missão que teve grande desenvolvimento, sustentado por uma peregrinação apostólica. Foi em seguida, em 1730, para a Bahia do Rio de Janeiro, onde continuou a pregar, alcançando grande ascendência sobre os índios. Apareceu então convertido no apóstolo do Brasil. Dizia que conversava com Deus e que lhe aparecia a Virgem Maria. Para completar seus feitos, descrevia os milagres que operava. Em 1749, para Lisboa, onde foi recebido com fama por santo por muitos fiéis. Por fama de santo por muitos fiéis. Nessa época, Dom João V se encontrava muito doente. Gabriel, a seu pedido, assistiu seus últimos momentos. Em 1751, retornou ao Brasil, onde ficou até 1754, o ano em que foi chamado a Lisboa pela rainha Dona Mariana de Áustria e encontrou no poder Sebastião José, o terrível marquês de Pombal, que não permitiu a sua presença por muito tempo junto à rainha. Por esse motivo, Gabriel se isolou durante algum tempo em Setúbal. Gabriel e a Inquisição. No dia 1º de novembro de 1755, Lisboa foi destruída por um terremoto. Correu o boato de que a catástrofe era um castigo do céu. Pombal mandou publicar um folheto escrito por um padre, explicando fenômenos de causas naturais que o determinaram. Gabriel apareceu em público com um opúsculo onde procurava corrigir o teor da publicação. Nesse opúsculo, Gabriel afirmava que o terremoto era verdadeiramente um castigo do céu. Pombal, enfurecido, mandou queimar o opúsculo e detestou Gabriel para Setúbal. Desterrou. Gabriel havia escrito uma carta ameaçadora ao Marquês de Pombal. Setúbal. Em setembro de 1958, ocorreu um atentado contra a vida de Dom José. Algumas semanas antes, Gabriel havia escrito uma carta ameaçadora ao Marquês de Pombal. Gabriel foi preso em 11 de dezembro como responsável pelo
tentado e encerrando nas prisões do Estado. Pombal vasculhou seus livros e nessa oportunidade ele atribuiu passagens que pareciam pouco ortodoxas e que foram entregues à Inquisição ao Gabriel, ordenando essa plena garrote de fogueira sendo executado na Praça do Rosário em 21 de setembro de 61. Depois desse fato, a Companhia de Jesus foi declarada ilegal. Todas as suas propriedades foram confiscadas e os jesuítas expulsos do território português na Europa e no ultramar. Gabriel Malagrida reencarnou no Brasil, se preparando para a importante missão que estava reservada dentro do movimento umbandista no século XX, como Caboclo dos Sete Encruzilhadas. Acórdão dos Inquisidores. Que doido, tem... Opa. Não dá pra ler, gente. Vamos ver se tem a tradução aqui. Cópia do acórdão. Olha. Nós vamos parar na página 144 e aí no próximo vídeo a gente fala sobre a médium vidente que revela um padre jesuíta.